Olá, queridos catequistas, sejam muito bem-vindos a mais um Catecast. Quinto encontro, companheiro fiel de todas as horas. Antes de a gente começar a nossa formação de hoje, eu queria lembrá-los, que nós estamos na época quaresmal, nós estamos na quaresma. E é muito importante, como a gente falava no Catecast passado, do quarto encontro, que vocês possam inserir os crismandos nessa vivência desse tempo quaresmal. E que isso ultrapasse só a questão da missa, mas que venha assim para a vida deles. Eu sugeri no outro Catecast, você pode dar uma olhadinha lá para relembrar, do quarto encontro, que vocês lessem para os crismandos, vissem com eles, ou então você mesmo lê e você repassa aquilo que você foi entendendo, a mensagem que o Papa Francisco deixou para a quaresma desse ano. Todos os anos o nosso Papa, ele faz uma mensagem para a quaresma de cada ano, para nós mesmos aquela mensagem. Então é importante que a gente repasse isso para os nossos crismandos, como uma forma de colocar eles aí nesse caminho quaresmal. Todos os anos você pode pesquisar e repassar isso para os seus catequizandos. No caso, a desse ano ela é muito bonita, ela vai falar sobre a semeadura, sobre a colheita, que nós devemos ser generosos ao semear e magnânimos ao colher, sabendo que é possível que Deus não nos permita ver os frutos daquilo que semeamos, mas ainda assim nós precisamos semear com generosidade, acreditando que é nossa função semear, mas que é função de Deus, está a cargo de Deus fazer crescer, Por isso que a missão do catequista é tão importante. Isso aqui vale até para os catequistas, que a missão do catequista é justamente semear no coração dos crismandos, a palavra de Deus, as verdades do Evangelho, esse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e deixar que Deus faça crescer no coração deles esse amor. O Papa Francisco também vai relembrar no texto, que Deus ele dá descanso aos que se encontram cansados, que ele vai nos convidando a sair desse egoísmo individualista, da tibieza, da indiferença, e vai nos exortando a não nos cansarmos de rezar, para que a gente vá extirpando os males da nossa vida através da confissão, nesse tempo principalmente, que a gente não desista de fazer o bem, a caridade. Inclusive, tem uma frase muito bacana que o Papa fala sobre esse tempo de jejum, oração e caridade, E ainda nesse tema de semeadura, de colheita, ele diz assim: o jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda. Eu achei isso fantástico. É exatamente sobre isso, vocês levarem os crismandos de vocês a, nesse tempo, serem fiéis ao jejum, serem fiéis à oração, serem fiéis à caridade, à esmola. Ia ser bacana se vocês pudessem mobilizar as turmas de crisma, a sua turma de crisma, para fazer uma caridade, junta ali uma cesta básica, Visitam uma família que precisa, eu não sei, usem a criatividade de vocês para fazer o bem e vão colocando, vão inserindo os crismandos de vocês nesse tempo quaresmal. Também tem a questão do sacrifício dos 40 dias, Nós cristãos costumamos ofertar a Deus algo que a gente costuma gostar bastante durante esses 40 dias como uma oferta, como um sacrifício. Esses jejuns, eles podem ser da ordem espiritual, material, culinária. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate, então passo os 40 dias sem comer chocolate. Eu posso ir além, vou passar os 40 dias sem falar mal de ninguém, ou sem fazer nenhuma fofoca, esses assim. Então, eu vou ser fiel à minha oração pessoal nesses 40 dias, confessar nesse tempo. Você leva aí seus crismandos a ver o que precisa mudar dentro de si e a ofertar durante esses 40 dias. Pode ser não falar palavrão, enfim, levem eles a essa consciência, para essa boa vivência do tempo quaresmal. Isso é muito importante. Passando para o encontro,
né, o encontro de hoje, que é esse quinto encontro, ele vai falar muito sobre a confiança em Deus e como desenvolver mais essa confiança em Deus, como de fato confiar, se lançar nessa misericórdia, né, nesse amor de Deus por nós. Eu achei muito bacana esse tema. A apostila ela vai trazer aí uma dinâmica para vocês sobre essa questão da confiança mesmo, de não ter medo e tudo mais. Eu achei bacana o que a apostila trouxe, mas eu tive uma ideia aqui que eu queria partilhar com você, caso você queira mudar a dinâmica. Eu acho que fica bacana você iniciar a aula fazendo a dinâmica no estilo de pede para cada crismando colocar ali no papel qual o medo que ele tem, né? A gente começa falando sobre os medos, para ir desenvolver essa questão da confiança. Pede para cada crismando seu anotar no papel qual o medo que ele tem. E aí você pode pedir que ele guarde esse papel para no final, em alguma oração, vocês fazerem uma oração em que num potezinho, num ambiente seguro, né? Pode ser um potezinho de barro, você coloca ali um pouco de álcool dentro, bota fogo, e aí cada crismando vai jogando numa mini celebraçãozinha o seu papel com o medo para ir queimando, né? Dizendo que aquilo ali é a confiança em Deus, que você vai lançar em Deus todo o medo que você tem para que ele se dissipe e que fique só a confiança mesmo nesse amor de Deus que zela e cuida de nós. Você pode fazer isso, né? Já no início, ou você pode fazer dessa forma no início, pede só para ele escrever e guardar, e lá no final você faz essa parte de queimar o papelzinho, ou sei lá, rasgar e colocar no pote, uma coisa bem simbólica. Eu acho que isso seria bem bacana. Fica aí a dica para vocês desenvolverem da forma como vocês quiserem. Eu falei em outros catequestes aqui que eu gostei da dinâmica da apostila porque ela traz mais ou menos como se fosse uma Léxio Divina, né? Eu não sei se foi lá no primeiro ou no segundo catequeste que eu expliquei o que seria a Léxio Divina, que é essa leitura orante da palavra, né? Que tem toda uma leitura, uma contemplação, uma meditação, tem um momento de oração. Tanto que você vê esses passos na apostila e ele sempre pede aí uma contemplação que vá a um ato concreto. É mais ou menos como funciona mesmo a Léxio Divina. E eu acho esse modelo muito bacana porque ele vai dando muita liberdade ao catequista de ir trabalhando os temas com os catequizandos. E esse da confiança em Deus, por exemplo, ele vai dar a passagem de Isaías 41, do 9 ao 10. E aí, nessa passagem, vem dizendo exatamente isso. Você é meu servo, né? É Deus dizendo ao Israel, que é o povo escolhido. E aqui você vai dizer para o seu crismando que ele é a pessoa escolhida, que nós somos esse povo escolhido, mas usa no singular mesmo, né? Você é escolhido de Deus. Desde os confins do mundo eu tomei você e o chamei dos extremos da terra. E eu lhe disse, você é meu servo, eu o escolhi e jamais o rejeitei. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você, eu o ajudo e o sustento com minha direita vitoriosa. Então você vê que aqui, né, é Deus dando essa palavra de confiança, de coragem, de olhar para você, de olhar para o seu crismando, e você vai dizer isso para ele e dizer assim: olha, não é para você ter medo, que Deus lhe escolheu e Deus jamais lhe rejeita, não importa o que, né? Você é um escolhido de Deus e não há o que temer, pois Deus está com você. E é ele mesmo que diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa ter desconfiança, né? Não precisa ter medo. Eu sou o seu Deus, eu fortaleço, eu ajudo, né? E Deus vai dizendo, né? Eu escolhi você. Eu jamais te rejeitarei, sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço. E é papel do catequista aqui incutir, né, essa confiança, esse olhar de confiança que o crismando tem que lançar em Deus. Em Deus. A apostila também vai trazer um poema de Santa Teresa de Ávila que eu achei assim muito oportuno, achei muito bacana, que é um poema lindo dela. Ela diz assim: nada te perturbe, nada te espante,
tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo consegue. Tem umas versões que a paciência tudo alcança, né? Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Olha, só nessa parte aí dá para fazer uma oração linda. Inclusive tem músicas sobre isso, enfim. Mas a gente vai já retornar nesse poema de Santa Teresa de Ávila. Eu queria era pedir aqui licença para vocês, para nesse encontro eu me lembrei muito sobre uma passagem de São Marcos, que eu acho que ele encaixa muito nessa questão da confiança em Deus e que eu estou pedindo licença a vocês para a gente trabalhar também com essa passagem. Tá lá em São Marcos capítulo 4, do versículo 36 ao 41. Marcos 4, capítulo 4, do versículo 36 ao 41. Eu vou ler aqui para vocês a versão que eu tenho aqui, você procura na versão que você tiver aí, inclusive na pastoral, porque a que eu tenho aqui não é a versão pastoral, é a desse texto, né? Ele vai dizendo, ele é bem curtinho. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, até bacana que quando vocês forem ler os evangelhos com os crismandos, né? Vocês façam a aclamação, o evangelho, lembrando que não pode cantar aleluia, que nós estamos na quaresma, né? Mas depois da quaresma está liberado o aleluia. Para eles já irem compreendendo, né, que a aclamação do evangelho é algo importante, para eles já irem até fazendo essa diferenciação do que é leitura, do que é evangelho, do que é salmo. Isso é uma forma de catequizar também, né? Enfim, né, fica a dica. Mas eu queria trabalhar com vocês essa questão da confiança com essa passagem, né? Porque assim, você está diante exatamente de quando uma situação em que quando a situação aperta, né, as pessoas têm medo e já desconfiam de Jesus Cristo. E quantas vezes nós nos encontramos assim? Seu crismando pode estar passando por isso, né? Você mesmo, catequista, pode estar passando por isso. Está passando por um tempo de turbulência, né, na sua vida, de grande tormenta, né? Que as ondas se lançam dentro da sua barca e está tudo se enchendo d'água e você está se desesperando, você está vendo que vai afundar e você está vendo Jesus dormindo, né? E aí você se desespera e acorda Jesus e diz: olha, Jesus, você não está se importando com essa situação na minha vida, você não está se importando que eu pereça, você não está se importando, olha isso aqui, né? Está tudo se acabando, olha minha vida se despedaçando. E você não está fazendo nada, né? E você não está fazendo nada. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, né? Em que nós mesmos não confiamos na mão poderosa de Jesus. Não confiamos na mão poderosa de Deus. E geralmente é nas tormentas, né? Porque quando está tudo muito bem, a gente nem lembra de agradecer. Vamos ser sinceros, essa história é antiga, né? Tá tudo bem com a gente, então a gente nem lembra de Deus, nem lembra de nada, né? Mas quando as coisas estão apertando, né? Que a barca tá balançando, que a tormenta tá grande, que as ondas estão se lançando barca dentro, tudo enchendo d'água, tudo para desmoronar, aí a gente vai lá e brigar com Jesus e dizer assim: olha como é que pode, tudo aqui na minha vida se afundando, se acabando, e o Senhor dormindo, né? E o Senhor dormindo, que nem os discípulos fizeram. E lembre-se, você pediu lá no início do encontro que o seu crismando colocasse o medo dele ali no papel. Então, quando você estiver falando sobre isso, o seu crismando vai estar trazendo à memória qual é o grande medo dele hoje.
Qual é essa tormenta que está tirando a paz dele? Qual é essa água que está inundando o barco, né? Que ele já está se vendo aí afogado. E aí, quando eles acordam Jesus, eles indagam Jesus, né? Diz: mestre, não te importa que pereçamos, né? E aí Jesus, despertando, repreende o vento, tudo se cala, tudo volta ao normal e segue-se uma grande bonança. Ou seja, Deus nos socorre sempre. Deus está na barca. Ele não pulou da barca, Ele está lá. E nós precisamos ter confiança. Tanto que Jesus exorta, né? Ele diz: como sois medrosos, ainda não tendes fé. E eles ficam lá perguntando: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Você vê assim que aqui os discípulos eles têm uma reação contraintuitiva. Como assim? Por exemplo, né, você chama alguém para consertar a internet da sua casa que não está funcionando mais. Quando o técnico da internet vem, você diz o quê, né? Você fala assim: oh, nossa, ele consertou a internet, meu Deus. Não, você vai dizer: veio e consertou, né? O trabalho dele, que bom, era isso mesmo que eu esperava que ele fizesse. Só que quando você vê os discípulos chamando Jesus para dar conta da tempestade, você vê que quando Jesus acalma a tempestade, eles ficam: vale, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Tipo, é contra-intuitivo, né? Tipo assim, como assim? Eles chamam Jesus para resolver, que nem o cara da internet veio para resolver, e quando o cara da internet resolve, você não vai ficar espantado. Da mesma forma, quando eles chamam Jesus para resolver, aí Jesus resolve e eles ficam espantados. Mas você sabe por que é isso? É porque eles não chamaram Jesus para dar conta da tempestade. Eles chamaram Jesus para dar conta da morte deles. Eles chamaram Jesus, tipo assim, para passar na cara. Sim, mestre, você não se importa que a gente pereça? Ou seja, eles já tinham dado o barco como afundado. Ele falou: pronto, acabou aqui, né? Acabou aqui, eu vou ali passar na cara de Jesus que ele está me deixando afundar. Então você vê, não chama Jesus numa atitude de confiança, chama Jesus como quem está prestando conta. Porque chamou Jesus para dar conta da morte deles e não para dar conta da tempestade. Eles já pensaram: não, já vamos morrer, eu vou aqui passar na cara de Jesus que a gente já vai morrer. E ele não está fazendo nada, e ele está dormindo enquanto o barco está afundando. Que Deus é esse, né? Quantas e quantas vezes nós já nos deparamos com essa situação de questionar a Deus, né? Questionar a Deus: cadê o Senhor que me ama tanto e eu tô aqui sofrendo, né? Quantas e quantas vezes nós agimos como os discípulos, né? Que estavam com Jesus, que conheciam Jesus, já tinham passado por várias experiências com Jesus e ainda assim tratavam Jesus dessa forma, né? Aí você vê que na passagem ele vai dizendo assim: e ele despertando. Jesus, ele desperta. Jesus não acorda atordoado. Jesus não acorda, tá tendo uma tempestade. Jesus está dormindo tranquilamente no travesseiro. E quando eles acordam Jesus, ele não acorda atordoado, espantado, assustado, não. Ele desperta calmamente. E aí, quando ele desperta, ele repreende, né? Ele repreende o vento e diz ao mar: silêncio e cala-te, ou seja, ele acalma todas as coisas. Porque essa parte de que Jesus desperta é para mostrar que Cristo não perde a paz, mesmo diante da tempestade. Nós não podemos perder a nossa paz, porque a nossa paz é Jesus. Então, diante da dificuldade, eu não posso ter medo. Diante da dificuldade, eu não posso perder a minha paz, porque Cristo não perdeu a paz e Ele é a nossa paz. E aí ele aí desperta, ele acalma tudo, porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E aí ele repreende o povo e diz assim: ó, como sois medrosos, não tendes fé. Eu não disse, não tem lá em Isaías, que é a passagem que a apostila dá: não tenhas medo, pois eu estou com você. Por que você não acredita nisso? Eu não lhe disse: não tenhas medo, pois eu estou com você. É isso que a passagem que a apostila oferece hoje está dizendo, né? Na passagem de Isaías: não tenhas medo, pois eu estou com você. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não acreditam em mim quando eu digo isso? Não tenhas medo, pois eu estou com você. Se eu digo isso é para você não ter medo, pois eu estou com você. Eu estou na barca, confie em mim. Veja,
Jesus chamou um monte de pescador para seguir ele, né? Pedro era pescador, né? Tem vários pescadores aí entre os discípulos de Jesus. E eles eram o quê? Profissionais. Se tinha alguém que era para saber o que fazer naquele momento de tempestade para tirar eles dali, era para ser os próprios pescadores, os próprios discípulos, e eles mesmos estavam deixando o barco afundar. Isso serve também para nós, que muitas vezes nós pensamos que nós podemos dar conta das situações, né? Não precisamos de Jesus. Quando, na verdade, nós precisamos parar e perguntar: cadê Jesus? Cadê Jesus aqui na minha barca? Quem resolve a tormenta é Jesus. Não importa o quão profissional eu seja, o quão eu sei resolver problemas, o quão bom eu seja, o quão elevado eu seja, é Jesus quem vem e acalma a tempestade com um cala-te, né? Com um silêncio. E os mares obedecem, o vento obedece e segue-se uma grande bonança. Veja, o barco estava afundando, bastou uma ordem de Jesus e pronto, chegou a bonança. Bastou uma ordem de Jesus. Quem resolve a tormenta é Jesus. Veja que Jesus está na polpa da barca. Quem vai na polpa é quem conduz. Ele está lá dormindo, mas é ele quem está conduzindo, né? A passagem diz isso. Que ele está na polpa da barca, como quem diz, quem conduz a barca da nossa vida é Jesus. Então eu preciso confiar em Jesus Cristo, porque é Ele quem conduz a minha vida. É Ele quem conduz todas as coisas. Né? Eu acho essa passagem muito oportuna para trabalhar toda essa questão da confiança. Justamente porque você pode pegar essa dinâmica do medo e eles já vão pensando sobre isso, né? E vão deixando que essa confiança em Deus vá assentando no coração e vá sabendo que Deus sabe o que faz. Jesus é quem está conduzindo a barca da sua vida. Solte, né? Se você é um profissional, se você é que nem Pedro, que era um pescador profissional, e mesmo assim sua barca está afundando, solte as rédeas e tudo enquanto aí, né? Solte a condução desse barco, que você só levou ele a afundar, que muitas vezes esse barco é a nossa vida, né? E deixe que Jesus conduza e confie, né? Confie nesse Deus que olha e diz: não tenhas medo, pois eu estou com você. Não tenhas medo, pois eu estou com você. Então é isso que você tem que sair, né, dizendo nesse encontro, fazendo com que seus irmãos repitam isso no coração. Não tenhas medo, pois Deus está com você. Né? Saber que é Jesus que conduz, que Ele está lá, que Ele não nos abandona. E aí, olha, nesse encontro é muito importante vocês fazerem uma oração final, porque é um encontro que mexe muito nessa questão da confiança. Então eu acho muito importante que vocês façam eles rezarem com esse poema de Santa Teresa de Ávila, né? Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo consegue, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Vocês podem fazer toda uma meditação em cima disso. Olha, você não precisa de dinheiro, de fama, de status, de nada, só Deus basta, só Deus basta. Não se preocupe, né, com a condução de nada, porque é Deus quem conduz. Então, rezem nesse encontro, façam toda uma meditação em cima da questão dos medos, para que eles queimem os medos deles, se abandonem nos braços de Deus, né, nessa dinâmica. Rezem com essa parte de Santa Teresa de Ávila. Peçam para que eles vá participando, né, para que eles vá dizendo a impressão deles. Tem uma música muito legal que serve muito para esse momento, que se chama Confia em Mim. O nome dessa música é Confia em Mim, é do Vida Reluz. É uma música muito boa também. Você pode cantar com eles essa música, ou sei lá, colocar de fundo, né? Enquanto eles fazem a queimazinha lá dos papéis. Eu não sei bem como vocês podem fazer isso, mas fica aí essa dica. Tem uma história também de Santa Teresa que é bem legal e tem tudo a ver com essa história, né? Que ela reclama com Jesus, ela passa por um sofrimento muito grande, uma luta muito grande, né? E aí, quando tudo passa, ela vai lá e reclama com Jesus, né? Onde você estava, né? Quando eu estava lutando aqui, você me deixou. Aí ele diz assim: eu estava lá, orgulhoso em lhe ver lutar, né? Eu estava lá de pé, orgulhoso em lhe ver lutar. Porque a vida de oração é um combate, a vida de confiança em Deus
é um combate, nós não devemos desanimar, porque Deus é nosso descanso mesmo, né? Então não deixe de rezar nesse encontro para selar no coração dos crismandos de vocês, toda essa questão da confiança em Deus. Era isso, fica esse conteúdo para vocês trabalharem, colocar em discussão com os crismandos, né? É importante levar cada um deles para essa experiência real com o amor de Deus, através do conhecimento da palavra. Afinal, ninguém ama aquilo que não conhece, né? Até o próximo encontro.